Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, nós lemos: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja primitiva prontamente recebiam a palavra de Deus. Se vocês perceberam bem, os irmãos da igreja primitiva, a palavra nos é muito clara que diz que eles receberam a palavra, a mensagem, com alegria. Porque eles sabiam, irmãos, que era Deus que estava falando com eles. Por quantas vezes o pregador está ali transmitindo a palavra de Deus, levou dias estudando, orando, se preparando espiritualmente para entregar o recado do Senhor para a igreja, e quando ele está ali no altar pregando, falando da parte do Senhor, quantas pessoas estão totalmente longe daquele ambiente, mesmo de corpo presente na igreja? Quantos não aproveitam o momento da mensagem para conversar com alguém, seja pelo Facebook no celular, seja pelo WhatsApp ou qualquer outro meio ou mecanismo de comunicação? O pregador está ali transmitindo o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas quantos não estão nem aí para o que está sendo dito? Por quantas vezes se termina um culto e você pergunta o que a pessoa entendeu da mensagem, o que mais falou o seu coração, e quantas pessoas não sabem nem qual foi o tema que foi pregado. Infelizmente, queridos, isto é muito comum nos nossos dias. Enquanto a palavra está sendo pregada, um fica andando para lá e para cá, outros correm na igreja, conversam, falam sobre todos os assuntos, está ali o pregador, o pastor, o mensageiro do Senhor falando. Esta pessoa levou tempos, irmãos, para se preparar, para falar da parte de Deus, e quando ele está fazendo isto, quantas pessoas não estão nem aí? Desprezam a palavra do Senhor. Por isso, se você olha para a igreja primitiva, eles não tinham pressa para ir embora. Eles não ficavam perguntando que horas eram, ou que horas termina o culto. Este tipo de preocupação não estava em seus corações. Os sacerdotes, escribas e fariseus, quando eles olharam para Pedro e João pregando, eles ficaram admirados, tentando entender o que estava acontecendo. Como podia Pedro e João, simples pescadores, conseguiram arrebanhar para Cristo milhares de almas, de vidas, de pessoas para o Senhor? Quando você chega aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 13, veja que coisa interessante. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens analfabetos e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Observe que esses líderes religiosos ficaram fascinados vendo Pedro, João pregando a palavra de Deus e as multidões se rendendo aos pés do Senhor. Isto era maravilhoso, irmãos, diante dos olhos deles. O que precisamos compreender nesse texto é que a expressão que eles usaram, analfabeto no grego, é agramatos, usada pelas autoridades eclesiásticas. Agramatos, dentro desse contexto, não significava que Pedro e João não soubessem ler, que Pedro e João não soubessem escrever, mas que ambos eles não tinham formação rabínica ou teológica. Você consegue entender que a igreja primitiva está aqui repleta de pessoas. Eles foram chamados de indoutos, ou pessoas com uma cultura muito baixa, sem muita cultura, sem muito conhecimento secular. Eles chamaram Pedro de analfabeto, chamaram João de analfabeto. Agramato significava esse camarada nem sequer ter uma formação rabínica, não passou pela faculdade teológica, não estudou 6 anos consecutivos. E como o povo consegue ainda ouvir o que eles estão falando, como isso é maravilhoso, como tem atraído as multidões. No entanto, queridos, o que precisamos entender é que na igreja primitiva todo o preparo é espiritual para fazer a obra de Deus, porque eles haviam estado com Jesus. Por isto, a palavra de Deus era
tão bem desejada por todos quando se está em Cristo, sabe? Quando nós estamos no Senhor, por mais simples que seja a irmã, o irmão que venha transmitir a palavra do Senhor, a igreja que está com fome e com sede recebe com alegria, fica feliz e é abençoada e edificada. Que a gente possa ter esse mesmo sentimento. Senhor, nos ajude a ser desse jeito, em nome de Jesus, igual a igreja primitiva. Amém.